Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vou estar aqui hoje trazendo a resolução da prova de Mate 4.0, que é a prova de 2023/1. Essa é a prova, para caso eu me esqueça de colocar na descrição do vídeo. Mas aquele padrãozinho de sempre, certo? Gráfico, regras de derivação, derivada implícita. Então, vou iniciar aqui pelo gráfico, que se ficar muito grande, aí eu quebro o vídeo em dois. Mas a ideia é que esse é bem objetivo, fazer somente um vídeo, né? Então, o departamento de matemática deu a seguinte função, né? F de x igual aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 1 sobre quem? X ao quadrado. Aí na letra A, ele pede o quê, ó? Para determinar o domínio da função e encontrar os pontos de interseção com eixo x e y. Então, como é uma fração, o que não pode acontecer com a fração? Zerar embaixo. Então, x ao quadrado não pode ser igual a zero. Isso aqui implica x igual a quem? A zero, né? Que a raiz de zero é zero. Então, quem que é o domínio? Aí pode escrever assim, né? X pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Também pode escrever assim, ó, domínio que todo real, exceto zero. Tem várias formas de escrever, né? Pode ser assim também, ó, do menos infinito ao zero, unido com zero até o infinito, né? Mas essas duas primeiras opções aqui já atende, correto? Então depois ele pede o quê? As interseções, correto? A gente tem que saber o seguinte, né? As interseções, ó, a interseção com o eixo x ocorre quando o y vale zero. Então, f de x e y é a mesma coisa, certo? Então, se eu quero a interseção com o eixo x, torna o y zero. Então, fica zero igual a função, correto? Como esse elemento está dividindo, passa multiplicando, ele vezes zero dá zero, então fica o quê? X ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Equação de segundo grau, né? Aqui eu uso básico, eu subproduto, mas eu vou usar básico aqui, que a maioria usa, né? Delta aqui, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, correto? Então deu 1 mais 8, que é 9. Bacana. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 3, sobre 2 dá. Então vai ter um x1 e um x2, certo? Menos 1 com menos 3, menos 4 sobre 2, que é menos 2. Menos 1 mais 3, 2 sobre 2, que é 1. Então, a função corta o eixo x nesses dois pontos, certo? Lembrando que não faz isso na prova, né? Mas a interseção com o eixo x é quando o y vale 0. Já a interseção com o eixo y vai ser o quê, ó? Isso é teoria, né? Quando x é igual a 0. Então, fica o quê, ó? Então, aqui na função, ó, onde tem x, eu coloco 0. Ó. Então, fica y, que é f de x, é igual a quem? 0 ao quadrado mais 0 menos 1 sobre quem? 0 ao quadrado. Então, está dando y igual a quem? Menos 1 sobre 0. Existe divisão por zero? Não existe. Então, isso aqui, ó, é indefinido. Então, se acontecer isso na prova, significa o quê? Ó? A função não toca o eixo x. Ó. Perdão, não toca o eixo y. Isso aqui, ó, é uma divisão por zero. É diferente de um limite tendendo a ser zero, correto? Então, essa aí é a letra A. Ó. A letra B pede as assíntrotas horizontais, certo? Eu vou deixar ela por último, por acontecer um vídeo, é mais fácil para mim deixar ela por último para me desenhar. Então, ó, na letra C, pede para mostrar que a derivada é o quê? Ó? 2 menos x sobre x ao cubo, correto? Então, vou derivar aquela função ali, ó. Minha função original é essa aqui, né? Então, derivo ela. Então, vou ter que usar a regra do quociente, né? Faz com calma na prova que dá certo. Então, quem quer f' de x? É óbvio que pode fazer direto? Pode, né? Deriva a primeira, certo? Vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima, vezes a derivada de baixo. Sobre a de baixo ao quadrado. X ao quadrado ao quadrado. Então, aqui, ó, os aparentes na prova, sem parênteses está errado, certo? A derivada daquele termo da esquerda é 2x mais 1, ó, parênteses, x ao quadrado, menos, ó, parênteses aqui, certo, pessoal? Não dá errado, ó. X ao quadrado mais x menos 1. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x, certo? Sobre x à quarta. Aí é que eu tenho que simplificar, ó. Tem duas formas, né? Ou eu posso colocar x em evidência, que tem x aqui e x aqui, ou distribuir, certo? Deixa eu ver aqui também, distribuir, ó. Fazer isso aqui também não tá muito difícil, não, correto? Colocar x em evidência. O que é colocar x em evidência?
fazer só um passo a passo aqui. Eu pego esse termo e divido por quem está em evidência, certo? Então, se ele tem x ao quadrado, 2x mais 1, quem que eu estou colocando em evidência? X, né? Corta um x com x, ó. Então, restou o quê? X vezes aquela expressão ali, né? Então, vai restar um x aqui, né? Então, vou chuveirar ali já, ó. Não vai restar x aqui, né? X vezes 2x mais 1. Vou distribuir ele já, certo? X vezes 2x, 2x ao quadrado, mais x, ó. Aí tem um menos aqui, né? Agora eu pego o segundo termo ali, ó. Quem que é, ó? X ao quadrado mais x menos 1 vezes 2x, ó. Sobre quem? X, que eu tô colocando x em evidência, né? Então aqui, ó, o que que eu faço, ó? Corto um x com x, restou 2 vezes isso, né? Cuidado na prova, eu vou fazer direto, né? Aqui não tem um menos, então ó, eu vou multiplicar esse 2 e vou verter o sinal, né? 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, inverte o sinal. O que seria isso aqui, né, pessoal? Vou explicar aqui, né? Ficaria o quê, ó? Ficaria isso aqui, né, ó? 2 que multiplica o quê? Correto? O que eu tô querendo falar? Esse menos aqui, ó, tem que multiplicar esse, depois esse, ó. Então vai ser 2 vezes aquilo, invertendo o sinal, ó. Então 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Por conta do menos, inverte o sinal. 2 vezes x, 2x. Com menos, inverte o sinal, ó. Aqui agora, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Mas com aquele menos, inverte o sinal. Repito embaixo, que é x à quarta. Depois tenta aí fazendo assim, ó. Distribuir aqui, certo? Também daria. Então o que eu faço agora? Corta esse x, ó, com um x aqui, então fica o cubo, ó. Corto 2x ao quadrado com esse. Aí ficou aqui, ó. Menos 2x. Com mais x dá o quê? Menos x. O 2 não tem companheiro. Repito. Sobre x ao cubo, ó. Aí eu mostrei que a derivada é isso, né? Na prova só está escrito invertido, né? Então, ó, se eu não conseguir fazer isso na prova, o que, que eu faço? Ó? Eu copio a derivada que o professor deu, continuo fazendo. Não zero a prova. Então, isso aí, ó, vale 6 pontos, certo? Encontre os números críticos da função. Letra D. Então, o que é o ponto crítico? Ponto crítico nada mais é o quê? O ponto que a derivada zero e o ponto onde a derivada não está definida, certo? Então, quem que é a derivada? F' de x é o quê? Do item anterior, né? 2 menos x sobre x ao cubo. Quanto que isso é igual a zero? Então, 2 menos x sobre x ao cubo é igual a zero quanto? Passa x ao cubo multiplicando, né? Então, fica 2 menos x igual a zero. Passa o x para cá, né? Então, fica x igual a 2, né? X igual a 2 no ponto crítico. Uma forma melhor de ver isso aqui, ó. Eu não igualei a derivada a zero. Quando que a fração é igual a zero? Quando em cima é igual a zero. Então, na prova, eu posso pegar só em cima. Outra forma de fazer isso aqui, né, é jogar o 2 para lá. Então, ficaria menos x igual a menos 2, né? Aí multiplica por menos 1, dá x igual a 2, né? Mas aqui a melhor opção é jogar o x para lá, correto? Então, o ponto crítico é aonde zero é derivada, então o 2, e aonde a derivada não existe, né? Então, logo, ó, x igual a 2 e x igual a zero, que está fora do domínio. São pontos críticos. Olha aqui, ó. O 2 é um ponto que zero é derivada, então ele vai ser candidato a mínimo ou máximo. Na letra E, ó, o departamento de matemática pede para verificar aonde a função é crescente ou decrescente. Então, ó, a derivada fala essa função aqui, cresce ou decresce. A derivada primeira, certo? E se tem máximo ou mínimo. A derivada segunda fala assim, o quê? Ó? Côncava para cima, certo? Ou côncava para baixo. E se tem o quê? Ponto de flexão. Também dá para determinar máximo ou mínimo para a derivada segunda, certo? Mas não vou entrar em detalhes, aqui na ideia, na teoria, né? Então, na letra E, pede para verificar onde a função é crescente e decrescente, correto? Então, eu pego aqui na derivada primeiro. O que eu faço agora? Fazer duas formas aqui, correto? A gente faz com análise e sinal. Ó. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou desenhar três retas aqui, ó. Correto? Quem que é a função de cima? 2 menos x. Então, vou colocar ela na primeira retinha. Então, a função de cima é 2 menos x, ó. Bacana. 2 menos x. A de baixo é quem? X ao cubo. O quociente entre as duas é o quê? A derivada. Agora eu coloco os pontos importantes, que é quem? Ó? Até o momento é o 0 e o 2, né? Então, aqui está o 0, aqui está o 0, aqui está o 0, aqui está o 2, correto? Se eu olhar bem aqui, ó, não é a derivada?
o 2 não pertence ao domínio da derivada. Então, vou colocar uma bolinha aberta aqui, está fora do domínio. Por que, que eu não coloco aqui e nem aqui? Ó? Por conta de que essas duas funções são polinômios. Polinômio é contínuo para todo número real, certo? Mas a derivada não está definida em 2. Bacana. Então, agora o que, que eu faço? Eu falei aqui que eu vou fazer duas formas. Eu posso fazer jogando valores ou fazer sem jogar valores, certo? Então, como é que é o negócio aqui? Ó? Derivada é sempre aberta. Então, seria do quê? Ó? Menos, aqui seria do menos infinito a zero, depois do zero ao 2, depois do 2 ao infinito, correto? Então, são esses três intervalos aí importantes para a gente fazer a análise, certo? Tá bom, bacana. Então, o que, que eu faço agora? Vou fazer o seguinte, ó. 2 menos x é uma reta, né? Aí tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente tem uma reta, y igual a x mais b, se o a é positivo, a reta cresce, se o a é negativo, a reta decai, certo? Bacana. Então, aquilo ali, ó, é uma reta que a gente viu que corta no zero, ó. Quem multiplica x é quem, ó? Tem um menos 1 aqui, ó. Pegar uma reta que corta no 2, né? Então, a reta é decrescente, ó. Então, aqui, ó, como ela está acima do eixo, é mais, como que ela está abaixo, é menos, ó. X ao cubo é uma minhoquinha assim, né? Que a gente pode falar dessa forma, né? Que corta no zero, ó. O quanto de quê? Quanto que x ao cubo é igual a zero? Então, um polinômio de grau 3 que corta no zero. Aqui é mais, aqui é menos, ó. Mais por mais, perdão, aqui, ó. Mais dividido por menos, dá o quê? Menos, ó. Menos. Aqui agora, ó. Mais dividido por mais dá o quê? Mais, né? Menos com menos dá o quê? Não, perdão, menos com mais, né? Dá menos, né? Porque seria me confundiu, né? Menos com mais dá menos, ó. Tá bom. Qual que é outra forma de fazer? Eu não falei que era do quê, ó? Do menos infinito ao zero, depois do zero ao 2, depois do 2 ao infinito. Eu posso pegar números pertencentes a esse intervalo sem seus extremos. Então, números fáceis de fazer conta, né? Se fosse fazer só uma aqui, né? Para o vídeo ficar longo, ó. Se fosse aqui, ó, do menos infinito ao zero, eu pegaria o menos 1, ó. Joga o menos 1 aqui em cima. Ficaria 2 menos 1, né? Então dá 3, ó, que é positivo, ó. Matemática exata, tem que dar igual, ó. Agora aqui, ó, nesse meio aqui, eu pegaria o 1, certo? Então 2 menos 1 dá quanto? Faz o ponto com calma, que dá 1, ó, que é positivo, ó. Deu igual. Agora do 2 é infinito, eu pegaria quem, ó? 3, né? Quanto que é 2 menos 3? Menos 1, ó. Negativo, ó. Então vai dar tudo. Aí faz para do meio, faz o quociente entre as duas, certo? Então é só fazer conta, não tem mistério. Quem não gosta de fazer da forma da esquerda, né? Tá bom. Agora conclua. Logo, f de x é o quê? Ó? Crescente, perdão, decrescente, né? Do menos infinito ao zero. E esse intervalo unido com o 2 ao infinito. E decrescente aonde? Do zero, perdão, crescente, né? Do zero ao 2, né? Crescente. Por que crescente? Porque deu positiva, né? Pode fazer assim na prova também, se quiser, ó. Nem dá também, né? Pode assim também, ó. Não era menos? Então a função decai, cresce, decai, certo? Então é isso que eu falo na prova. Isso aí é a letra E. Na letra F pede o quê? Extremo relativo ou máximo relativo. Então eu pego o quê? Eu pego o item anterior, a minha análise ali, ó. Questão da boca, que eu vou chamar um detalhe aqui. Chama atenção para um detalhe aqui, que acontece muito. Então, que era decrescente, né? Que tinha dado o quê? Menos. Aqui é crescente, que é mais. Decrescente, que é menos. Olha aqui, ó. O 2 não está fora do domínio? Vou olhar o zero primeiro, certo? Mas é o zero que está fora do domínio, né, pessoal? Foi mal, perdão. É o zero que está fora do domínio. O 2 está no domínio. Tá tudo certo o que eu fiz aí, certo? Só que o zero, a bolinha aqui é no zero, ó. É no 2, não, correto? Só corrigir. Então, a bolinha é no zero, né? Que o 2 é o ponto crítico, na verdade. Certinho. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver se o 2 é o máximo ou o mínimo. O que, que acontece antes de chegar no 2? Ela cresce, aqui só para questão didática. Cresce e depois começa a decair, ó. Então, 2 é o máximo ou mínimo? X igual a 2 é o máximo. O máximo
local, certo? O extremo local. Então, o que acontece no zero? Antes do zero, ela tá caindo. Chega no zero, começa a subir, não. Chega no zero, começa a subir. Eu tô olhando por aqui, ó. Cai, depois sobe, ó. O que acontece? Tem muita gente que acha que o zero é o mínimo. Mas por que o zero não é o mínimo? Ele não está no domínio. Então ele não pode ser o mínimo, correto? Então, ó, toma cuidado aí, ó. 2 está no domínio? Tá. É um ponto importante. Vai ter que calcular o quê? A f de 2. F é imagem. Então eu calculo na função, não na derivada primeira, nem na derivada segunda, certo? Então o que eu vou fazer a f de 2? Eu substituo o 2 na função, correto? Substituo 2 na função. Então, onde tem x, eu coloco 2. 2 ao quadrado, mais 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Então, deu 4 mais 2 menos 1 sobre 4, né? 5 quartos? Tá bom. Depois eu entro diretamente. Vamos direto. Quanto que é 5 dividido por 4? Dá 1, né? 4 dá 1, aproximadamente 1,25. 1,2, 1,25. Aqui não precisa ser tão exato, não, certo? Tá bom. Bacana. Tem que calcular a imagem do 2, certo? Que é um ponto importante. Na letra G de girafa, dá a derivada segunda, certo? Então não precisa calcular. E pede para verificar o quê? Os intervalos onde f é côncavo para cima e côncavo para baixo. Olha, essa matéria não tem mistério, só. O que a gente faz? Deriva igual a zero, estuda-se, não. Ó, derivada segunda, o que eu faço? Igual a zero, depois eu estudo se não. Ó. Então, não tem a derivada segunda? Ela fala a respeito da concavidade, certo? Então, eu vou querer saber onde que a derivada segunda vale o quê? Vale zero. Então, onde que a derivada segunda é igual a zero? Não é uma fração? Quando que a fração é igual a zero? Quando em cima vale zero, ou igual a tudo a zero. Então, fica 2 vezes x menos 3 igual a zero. Então, dá x menos 3 igual a zero sobre 2, né? Que é zero. Passo 3 para lá, então x é igual a 3. Então, 3, ele é um ponto de flexão. Então, vou fazer a mesma análise. Ó. Vou colocar os pontos importantes, ó, que era 0. O 2 não precisa entrar aqui, certo? Mas eu vou carregar ele. 0, 2 e 3. 0, 2 e 3 é igual a gente fez para a derivada primeira, certo? Análogo, né? Igual não, né? Em cima tá quem? 2 vezes x menos 3. Embaixo tá quem? X a quarta. O quociente entre as duas é o que? A derivada segunda. Agora sim, né? O zero que dá fora do domínio. Então, bolinha aberta no zero. Então, vou fazer aqui de duas, mostrar duas formas, certo? Mas, então, x igual a 3, certo? É um ponto de flexão, ó. Então, bora lá, certo? Então, ó, x menos 3, a reta, ó, quem acompanha x é positivo, né? Tem zero isso aqui, ó. Quanto que x menos 3 é igual a zero? No 3, né? Então, a reta crescente que passa no 3, ó, mais, menos, menos, menos. X a quarta, ó, um número elevado ao expoente par é sempre positivo. Então, eu já coloco mais, mais, mais. Não precisa olhar do meio. Mas se olhar na prova, tá errado? Não tá, ó. Agora, vamos lá comigo, ó. Menos dividido por mais, menos, côncavo para baixo. Menos por menos, côncavo para baixo. Menos por mais, côncavo para baixo. Mais por mais, côncavo para cima. Olha aqui, ó. O cálculo fala certinho, ó. Vou chamar atenção para o negócio aqui. X igual a 3 no zero é a derivada segunda. Então, ele é um ponto de flexão. Ó. Obrigatoriamente, aqui tem que mudar. Ó. Se não mudasse na prova, é porque eu errei conta ou análise de sinal. Ó. Vou fazer isso aqui agora, certo? A do meio é sempre mais, né? O que eu faço agora? Ó? Pego o valor e jogo aqui. Ó. Se fosse aqui do menos infinito ao zero, eu pegaria quem? Pegaria o menos 1. Ó. Quanto que é menos 1 com menos 3? Menos 4, então dá menos. Do 0 ao 2, pegaria o 1, né? Quanto que é 1 menos 3? Menos 2, né? Então dá menos. Do 2 ao 3, aí complicou, né? Tem que pegar quem, ó? 2,5 é o quê? 5 sobre 2? Mas vai dar o quê, ó? Menos. Aqui vai dar o quê? É melhor fazer conta por fração, certo? Na verdade, aqui também, sem fração, também daria, né? Do 3 ao mais infinito, pega o 4. Quanto que é 4 menos 3? 1, que é positivo. Mesma coisa, certo? Aí eu concluo, né? Logo, f de x não é f duas linhas, é côncava
para baixo aonde? Ó, é côncava para baixo nesses intervalos aqui, certo? Nesse e nesse aqui, ó. Por que eu tenho que quebrar em dois aqui, ó? Tem um buraco, ó, correto? Então é côncava para baixo aonde? Do menos infinito ao zero, unido com o quê? O zero até o 3. Por que nesse aqui eu não quebrei em dois? Que não tem buraco. E voltada para cima aonde? Do 3 ao mais infinito. Ó. Olha aqui, ó, o 3 não é um ponto de flexão, ele é um ponto importante e ele possui imagem. Então, vou ter que calcular o quê? A f de 3, né? Então, f a gente calcula onde? Na função. Ó. Eu vou vir cá na função ó, e jogar 3 ali, certo? Então, ó, o que é a f de 3? Aonde tem x, eu coloco 3. Ó. 3 ao quadrado, mais 3 menos 1 sobre 3 ao quadrado. Então, deu 9 mais 3 menos 1 sobre 9. Então, deu 11 sobre 9. Bacana. Se fosse 12, fazer conta ali. Vamos na fraçãozinha aqui, vendo o rascunho da prova, né? 11 sobre 9 é o quê? Ó? Dá 1, certo? 9 dá 3. 2, né? Sobre 2, né? Colocar uma vírgula aqui, ó. Então vai dar aproximadamente 1,2. Aproximadamente o quê? 1,2, certo? Não precisa ser tão exato, né? É claro que eu não posso aproximar grosseiramente, né? Pronto. Aí na letra H, ó, a pede o quê? Ó? Os pontos de flexão, caso exista, certo? Então já concluí ali ó, que x igual a 3 é um ponto de inflexão, né? Que seria o quê? O par ordenado aqui, ó. 3, 1,2, né? Certo? Então, parzinho ordenado. Agora, para finalizar, né? A letra I pede o quê? Para esboçar, correto? Ah, eu esqueci. Falta a letra B, né? Que eu falei que eu ia deixar por último, né? Que é as assíntotas, né? Bacana. Então, assíntota a gente calcula ontem na função, certo? Definição de assíntota horizontal. A gente faz o limite quando vai para infinito, certo? A gente faz separado na prova. O que eu vou fazer junto aqui? Eu sei quando dá igual os dois, certo? Quando dão iguais. Mas na prova faz um para o mais infinito, depois para o menos. Tem função que dá diferente. Então, ó, qual que é a técnica? Aqui por questão de vídeo então, já fica longo. Né? Coloca o maior grau de baixo em evidência. Qual que é o maior grau de baixo? X ao quadrado. Como ele está sozinho embaixo não precisa. X ao quadrado em cima, abre o parênteses. O que coloca em evidência? Pega esse aqui e divide pelo termo que você colocou em evidência. X ao quadrado é o quê? 1. Vai para o próximo. Quanto que é x sobre x ao quadrado? Corta um x aqui com 1, fica o quê? 1 sobre x. Ou usa propriedade de potência, né? 1 dividido por x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Então aqui, ó, o que eu faço? Corto. Esse vai para onde? Para zero. Esse vai para zero. Deu o quê? 1. Assíntota horizontal tende ao infinito. Para ser assíntota horizontal, tem que dar o quê? Um número. Se der infinito ali, não é assíntota horizontal. Logo, y igual a 1 é a assíntota horizontal. Bacana. A assíntota vertical a gente define como o limite, os limites laterais nos pontos que não estão no quê? No domínio. Então, vou fazer os limites tendendo a zero pela esquerda e pela direita. Ah, se tivesse, por exemplo, dois pontos fora do domínio, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que for 0 e 1. Faz pela esquerda em 0, pela direita, depois pela esquerda em 1, depois pela direita em 1. Vamos olhar aqui comigo. Ó. Joga o 0 ali em cima, tá dando o quê? Menos 1. E embaixo, 0. Então, tá dando um número dividido por um número que tende a ser 0. Aí isso aí dá P1, né? A gente sabe que isso aí vai para onde? Para infinito, né? Ah, eu esqueci lá na prova. O que você faz? Ó? Quanto que é 1 dividido por 0,1? É 10. Quanto que é 1 dividido por 0,01? 100. Quanto que é 1 dividido por 10 a menos 3? 1000. Então, um número dividido por um número muito pequeno vai para infinito. Um número dividido por um número muito grande vai para zero, correto? Então, isso aqui vai para infinito. Ó. Em cima, a gente não viu que está dando menos 1? Embaixo, 0? Então, em cima não tem problema. Menos 1 é um número negativo. Ó. Aqui agora, ó, tem duas formas de fazer, certo? Não está entendendo a zero? Eu estou vindo por onde? Pela esquerda, né? Então, eu sou negativo. Mas pelo fato de eu estar ao quadrado, me torna positivo. Tranquilo? Então, menos dividido por mais dá quanto? Menos infinito. Ó. Agora, zero pela direita, fazer a outra forma, tá certo? Aí seria com a análise sinal, né? Ó, que função x ao quadrado é o quê? A função côncava para cima e corta no zero, né? Faz isso aqui, ó. Ela é sempre positiva.
Então vai estar dando o quê? Infinito, né? Em cima está dando menos 1, né? Que é negativo, né? Então coloco menos, né? Que é a análise sinal. Embaixo aqui, ó, funciona assim positiva. Então dá mais, ó. A outra forma de olhar é o quê? Ó? Eu não estou tendendo a zero pela direita. Então eu estou à direita do zero. Então eu sou um número positivo. Então aqui, ó, coincidência, né? Os dois deram iguais, certo? Mas pode dar diferente na prova. A assíntota vertical tende ao quê? A um número. Para ser assíntota vertical tem que dar infinito. Mais ou menos infinito. Se der um número como resposta, não é. Logo, x igual a zero é o quê? Uma assíntota vertical. Agora eu desenho, certo? O que me ajuda. Por que eu deixei o limite por último? Na prova não precisa deixar por último, certo? É que no vídeo, o que vai me ajudar, o que ajuda a desenhar um gráfico em si, na verdade, é o limite, certo? O segredo para desenhar bem é olhar os limites. Então, o que eu faço agora? Eu gosto de fazer assim, ó. Vou marcar primeiro as interseções, certo? Então, volto aqui em cima. O eixo X é aonde? No menos 2 e no 1, correto? Então, aqui está a origem, está o zero. Então, vou colocar o 1 aqui. Então, mais ou menos aqui está o menos 1. Aqui está o menos 2, certo? Então, minha função corta aqui no eixo X. A gente viu que ela não corta o eixo Y. Então, minha função pode tocar o quê? Somente esses dois pontos. Mais nada. Agora eu vou marcar as assíntotas, né? Não faz isso na prova, eu vou fazer aqui por conta do vídeo, né? Para dar para compreender melhor. Mas quem que é a assíntota vertical? É o zero, não é? É por conta do vídeo, certo? Mas não faz isso na prova, não. Então seria isso aqui, ó. A linha pontilhada. Se fosse no 1, aí eu poderia fazer, né? Mas no 0, não. Que é o eixo, né? Então o eixo Y é uma assíntota o quê? Vertical. Novamente, tá fazendo isso aqui para ficar um vídeo, né? O favorito fica melhor para entender. Quem que é a assíntota horizontal? Aqui, ó. Y igual a 1, né? Então no eixo Y eu marco no 1. Tanto que eu vou fazer até em preto agora, né? Ali eu marquei em vermelho só para melhor compreensão, né? Então agora o desenho, ó. Perdão, né? Marquei as interseções, assíntotas. Agora vou marcar o ponto de máximo e mínimo. Cadê o 2? Lembra que é o 2, né? Aqui, ó. Cadê? É o 2, né? Quem que é a F de 2? 1,25, ó. E o 2 é o quê? Um máximo local, ó. Então 2 no eixo X e 1,25 no Y. Então aqui tá o 2, né? É o máximo local mesmo? Deixa eu ver se é o máximo local. É, é, então 2, 1,25, né? Tá bom. Então aqui tá 1, né? Aqui estaria o quê? O 2, né? Mais ou menos. Aqui tá 1,5, então 1,25 tá mais ou menos aqui, ó. Bacana. Agora eu marco aqui os pontos de inflexão, né? Que eu lembro que é o 3, né? Então teve somente o quê? 1. Na minha prova, pode ter mais de um ponto de inflexão, mais de um ponto crítico? Com certeza, certo? Então, gráfico, a gente tem que saber a teoria. Sabendo a teoria, a gente desenha qualquer gráfico do mundo, certo? Tá bom. Qual que é a margem? 3? Acho que é 1,2, né? Ó, escreve aqui fraquinho na prova, pra você lembrar na hora de desenhar, né? Isso aqui é o quê, ó? O máximo local, certo? Então, a F de 2, né, 1,20, vai estar um pouquinho abaixo aqui, ó. Escreve fraquinho, depois apaga, pelo quê? Um ponto de flexão, né? Tá bom, agora eu vou desenhar. Qual região que tá melhor para mim desenhar primeiro? A da esquerda, né? Então, ó, eu não estou à esquerda do zero, então eu vou olhar primeiro o limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, o que que fala esse limite, ó? Quando x tende a zero pela esquerda, a função é o quê? Vai para o menos infinito, ó. Então, ela é o quê? Ela vai decair, ó. Então, quando eu me aproximo do zero, ela decai, não é? Ela vai decair para cá, ó. Só que eu não sei que a função tem que partir daqui, ó. Então, eu vou sair da bolinha do 2 ali, fazer ela decair para o menos infinito, ó. Eu tenho que olhar se ela é decrescente ou crescente, né? Mas pela lógica já vai dar para ver que ela é côncava para baixo, né? É por isso que o limite ajuda muito a desenhar, né? Então, ela vai cair para o menos infinito. Então, isso aqui, ó. Vai tender essa cinta, tá certo? Um gráfico nunca pode tocar uma cinta vertical, tá? Vai tender aqui, ó. A mesma que eu fiz ganhando, né? Vai dar certo. Tá bom, vai tender essa cinta, tá certo? Bacana. Então, que agora, ó, não tá o menos 2, ó. Menos 3, vai estar o quê? Menos 4, menos 20, menos 1 milhão. Então, olha o limite pro menos infinito, ó. Que vai tender a ser quem? Vai tender a ser 1, né? Olha o limite lá dá 1, né? Ela vai tender a ser a 5, tá?
Ela vai para cá. Ela nunca vai tocar a síntese horizontal. Certo? Aqui agora, na função do... Perdão. Não tem que tocar nesse ponto aqui, ó. Agora eu estou à direita do zero. Então, olha o limite a zero pela direita. Que vai dar o quê? Menos infinito. Então, quando eu me aproximo do zero pela direita, a função decai para o menos infinito. Ó. Parte daqui, ó. Correto? Agora, ó, eu não tenho que ligar esse ponto aqui, ó. Tem que chamar atenção para o detalhe aqui, né? O que que acontece? Um gráfico, ele nunca pode tocar a síntese vertical, certo? A síntese horizontal, raramente. Por que aqui pode tocar a síntese horizontal? Vamos prestar atenção aqui, ó. Esse trecho aqui, ó, é do menos infinito a quem? Ao menos 2, correto? Aqui é do menos 2 a quem? Ao 3. E depois aqui, ó, é do 3 ao infinito. Então, se eu olhar bem aqui, ó, aqui quem governa é o infinito. Então, aqui ela não pode tocar na síntese horizontal. Quem governa aqui é o mais infinito. Então, nessa região, ela não pode tocar a síntese horizontal. Por que que nessa região aqui, ela pode tocar a síntese horizontal? Porque é de menos 2 a 3. Quem manda aqui não é infinito. Então, no trecho que o infinito manda, eu olho o quê? A síntese horizontal. Nunca pode tocar a síntese horizontal nesses trechos. Correto? Agora, a síntese vertical, um gráfico nunca pode tocar. A síntese horizontal, nesses casos, pode. Ó. Eu não tenho que ligar esses dois trechos aqui. Ó. Eu não escrevi com ponto de flexão. Se ela está côncava para baixo, aqui vai ter que virar côncava para onde? Para cima. Qual é o limite que eu olho aqui agora? O mais infinito, porque x está aumentando positivamente. Então, no mais infinito, ó, ela vai tender a ser 1, né? Mas, aí aqui, ó, tender a ser 1, né? Aí ela vai mudar a concavidade, ó, ela tá para baixo, vai vir para cima e vai tender a síntese. Aqui ela não pode tocar a síntese, certo? Porque o infinito governa. Então, isso aí é um gráfico, correto, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Vou resolver as demais questões aqui, já tá muito longo, né? Tá a prova aqui, né? Pode ser no início do vídeo. Tá na número 1, ó, dá algumas questões, certo? Onde a primeira é o quê? F de x igual a quê? Ln do cosseno de quem? De x ao quadrado. Dá pra fazer direto? Dá, mas eu vou fazer com calma. Se eu reparar bem aqui, eu tenho duas regras da cadeia, certo? Quem que é a mais interna? É essa. Então, vou chamar de U. Ó. U é... U não, né? Vou dar um nome para ela, né? Pelo fato de ter duas regras da cadeia, se fosse somente uma, eu já chamaria de U, né? Então, eu vou chamar de G de X, né? Eu não posso usar F, né? Tem F ali, né? Então, quem que é G de X? Cosseno de X ao quadrado. Então, vou fazer a regra da cadeia. Ó. U é de dentro, que é quem? X ao quadrado. Quem que é o linha? 2x, ó. Você quer de dentro. Então, quem que é g' de x, ó, deriva de fora, quem que é de fora? Cosseno aplicada na de dentro, então cosseno aplicado em 1, vezes a derivada de dentro. Derivada de cosseno, menos seno de u, vezes o linha. O professor deu u ou x? Deu x, né? Então dá menos seno de quem? Quem que é u? X ao quadrado vezes o linha, que é 2x. Bacana. Rascunho, volto lá para o meu exercício. Então, ó, quem que vai ser a derivada? F' de x é o seguinte. Outra regra da cadeia, ó. Deriva o quê? A de fora, só que agora ó, G virou a de dentro. Deriva de fora, Ln aplicado na de dentro, que é G, vezes a derivada de dentro, que é G. Derivada Ln, 1 sobre x. Como é G, 1 sobre G, VG'. Volta para x agora. Quem que é G? Cosseno de x ao quadrado. Quem que é G' de x? Ó? Por isso que eu fiz no rascunho. Ó. Quem que é G' de x? Ó? Menos seno ao quadrado de x ao quadrado. Não, menos seno ao quadrado não. Menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Se pedir para simplificar, o que é seno sobre cosseno? Tangente, né? Então dá menos tangente de x ao quadrado vezes 2x. Se não pedir para simplificar, ó, pode parar aqui, correto? Então, duas regras da cadeia, só fazer com calma. A letra B, ó, é o seguinte, ó. É f de x igual que arco tangente de x ao quadrado mais 2x menos 3. Ó. Uma regra da cadeia somente, né? U é de dentro, que é quem? X ao quadrado mais 2x menos 3, certo? Quem que é o linha? 2x mais 2. Ó. Regra da cadeia. Então, quem que vai ser derivado de f?
A derivada de fora, quem que é de fora? Arco tangente, aplicado em U, certo? Derivada, vezes o linha. Qual que é a derivada da arco tangente? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, U ao quadrado, vezes o linha. Então, dá o quê? Ó? 2x mais 2, que é o linha, sobre 1 mais U ao quadrado. Mas quem que é U ao quadrado? Esse elemento aqui, ó. Então, parênteses, ó. Pronto, morreu a questão. Isso aí na prova, 10 pontos. Na número 2, ó, é uma questão um pouco mais diferente, né? Não diferente, né? Não costumeiro ficar na prova, né? Mas 2x ao cubo, né? Fala que está definido no intervalo fechado de 1 a 3, certo? E pede para o quê? Ó? Encontrar o máximo e mínimo global da função, correto? Então, máximo e mínimo absoluto. Então, para mim encontrar máximos, eu tenho que derivar, né? Então, o que é a derivada? Polinômio, certo? Tombo 3 vezes 2, 6x ao quadrado, menos 6x, menos a derivada de 12x é quem? 12. Tá bom. Para mim encontrar máximos, eu igualo a derivada a zero, né? Aqui, ó, eu posso dividir todo mundo por quem? Por 6, né? Pra ficar na vida, né? Dividir todo mundo por 6, ó. Dá o quê, ó? F' igual a quem? X ao quadrado menos x menos 2, certo? Então, quando x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero, aí pode usar a base para o soma e produto, né? Vou usar soma e produto aqui. Vamos ver se vai dar, né? Então, a soma tem que ser o quê? Menos b sobre a, né? Então, dá 1. Só usar a básica na prova, certo? E o produto tem que ser menos 2, certo? 2 números que multiplicar dá 2 é quem? 2 e 1. 2 e 1, certo? Somado tem que dar o quê? 1. Então, o 1 tem que ser menos, né? Então, a solução é x1 igual a menos 1. E x2 igual a 2, né? Só usar a básica. Outra técnica aí. Então, ó, menos 1 e 2 são pontos críticos, né? Então, isso aqui, ó, é uma parábola, ok, ó. Quem acompanha x ao quadrado é 1, né? Voltado para cima, né? Então, corta onde? No menos 1, no 2, e ela é assim, ó. Pode usar o teste da derivada segunda também, certo? Então, antes do menos 1 cresce, começa a cair, né? Então, x igual a menos 1 é o quê? X igual a menos 1 é o máximo local. Eu não posso afirmar se é global, certo? X igual a 2 é o quê? Se cai e sobe, é o mínimo. Outro teste que dá para usar é da derivada segunda, né? Não sei se foi passado em sala, né? Mas já resolvi aqui, né? Outra forma de fazer isso aqui, seguinte, é igual eu fiz no gráfico, né? Ó. Menos 1 até 2. Pode jogar valores aqui? Pode. Joga valores, certo? Tá bom. Só que a derivada, lembra que só fala somente para intervalo aberto? Tipo assim, A, B, igual lá no gráfico? Então, vou ter que olhar os extremos, ó. Calcular a imagem do 1 e 3, né? Qual que é a F de 1? Pegar uma sem querer. Joga o 1 na função. Fica 2 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1, mais 5, né? Deu o quê, ó? Vai dar 2, né? Menos 3, 12 vezes 1, né? Menos 12 mais 5, né? Então deu o quê? Menos 18. Estamos na rima? Fazendo comparação. Então dá dando o quê, ó? 7 com menos 15 dá o quê? Menos 8, né? Qual que é a F de? É 3, né? Então vai ser 2 vezes 3 ao cubo, que é 27, menos 3 vezes que 2 ao quadrado, que é 9, menos 12 vezes 3, mais 5, certo? Ixi. Se fosse 2 vezes 30, daria 60, né? Então dá o quê? 54? Então dá 54. 3 vezes 9 é quanto? 27. 12 vezes 3 é quanto? Dá 24, né? 24, 36, menos 36, mais 5, né? Já tá dando quanto? Ixi. Ó, 50, se fosse 50 menos 27, 50 menos 27 daria o quê? 13, né? 13 mais 4, 17. Menos 36 mais 5 dá menos 31, né? Então, se fosse 30 menos 17, daria quanto? 13. Então, dá menos 13, menos 14. Se eu tiver errado, contei, mas a ideia não conta, né? Então, agora, eu tenho que olhar qual que é máximo e mínimo global, certo? Então, eu tenho que jogar o menos 1 e o 2 também, ó. Quem que é a F de menos 1? 6 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, menos 12. Não, aquele ali é a derivada, né? Tem que jogar na função, né? Tá fazendo errado, né? Joga na função, certo, gente? Tá, dá o quê, ó? 2 vezes menos 1 ao quadrado, que vai dar menos 1 ao cubo, que vai dar o quê?
menos 2, certo? Menos 3 com menos 1 ao quadrado dá menos 3. Menos 12 vezes menos 1 dá mais 12, mais 5, certo? Então dá o quê? 12 mais 5, 17. Com menos 3, 14. Com menos 2, menos 12. Então, quem que é a f de 2? Jogo 2 aqui na função. 2 ao cubo, 8. Vezes 2, 16. 2 ao quadrado, 4. Com menos 3, menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24, mais 5. Então, dá o quê? Esse com esse dá o quê? Menos 4. Esse com esse dá o quê? Menos 19. Entendeu? Menos 24. Qual que possui o menor mínimo aqui? Ó? Olha aqui, ó. O menos 2 não é o 2 não é o mínimo? Cadê aqui? O 2 é o mínimo, certo? Só que a imagem dele deu o quê? Menos 24. Então, 2 é o mínimo global, certo? O menos 1 não tinha dado o máximo, só que a imagem dele é menos 12, não é? Só que se eu olhar bem aqui, ó, qual que foi a imagem do 1? Menos 8. E menos 8 é maior que menos 12. Então, menos 1, ele é o mínimo global, mínimo local, né? O máximo local, mais x igual a 1 é o quê? É o máximo global. Que eu tenho dado para entender, né? Mas só rever o vídeo com calma. Aqui agora, né? A letra B, ó, o departamento de matemática deu o seguinte, né? Deu o quê, ó? Uma função definida implicitamente, certo? Que é o quê? Y ao cubo mais x ao quadrado, que é o quê? 2x ao cubo vezes y. E os pontos 1, coordenada x1 e y1. Pede a reta tangente aí, certo? Então, a questão de derivada implícita. Então, derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, aí vezes dy dx, ou y', né? Toda vez que eu derivar y, eu coloco isso, né? Tem um porquê, né? Não é bom decorar, mas 2x. Aí que tem um produto, né? Vou tirar o 2, né? Que tá multiplicando, ó. Aqui é mais, tá parecendo diferente, né? Então, arranquei o 2 da derivada. Parênteses, ó. Agora vou usar o produto aqui, certo? Fazer direto, né? Derivada da primeira, 3x ao quadrado, vezes a segunda se derivar. Mais a primeira, que tem x ao cubo, vezes a derivada da segunda, derivada de y, 1. Derivei y, dy dx, ou y'. Vou distribuir ele agora, né? Eu vou repetir o lado esquerdo. Tiver ao 2, 2 vezes 3, 6x ao quadrado, y, mais 2 vezes o quê? X ao cubo, dy dx. Então, agora, eu vou juntar todo mundo que tem a derivada, que é esse e esse. Só fazer com calma na prova, né? Então, vai ficar o quê? Ó? 3y ao quadrado, dy dx, menos o quê? 2x ao cubo dy dx, que ele está positivo, ele vem para o outro lado negativo, mantém um lado direito. Esse elemento que é azul, ó, não tem a derivada nem esse, né? 2x vem para cá negativo, coloca a derivada em evidência, abre o parênteses, quer colocar em evidência? Pega esse termo, divide pela derivada, dá o quê? 3y ao quadrado, menos 2x ao cubo, é igual aquele elemento do lado direito. Como isso aqui está multiplicando a derivada, passa a dividir. Então, dy dx é o quê? 6x ao quadrado, y, menos 2x, sobre aquele elemento ali, ó. Bacana, gostei. Essa é a derivada implícita. Ele pede para definir o que? A equação da reta tangente no ponto aqui, ó. 1. Então, eu quero dy dx, ou y', certo? Quando x é igual a 1 e y igual a 1. Então, onde tem x aqui, ó, eu coloco 1, e onde tem y, eu coloco 1, né? Então, fica aqui, ó. 6 vezes 1 ao quadrado, vezes 1, menos 2 vezes 1, sobre 3 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 ao cubo. Então, deu 6 menos 2 sobre quem? 3 menos 2. Né? Então, dá 4 sobre 1, que é 4. Então, a derivada vale 4. Agora, uma equação da reta tangente. Y é igual a y0, é m que multiplica x menos x0. Onde m é o quê? A derivada. Bacana. Então, eu tenho todo mundo? Tenho. O professor não deu o ponto 1, 1. Então, x0 é 1, y0 vale 1. Ó. O restante é fixo. Ó. Então, fica y menos 1 é igual à derivada, que deu o quê? 4, que multiplica tem x menos 1. Ó. Então, y é igual aqui, ó. 4x menos 4, joga esse 1 para lá. É positivo. Então, y é igual ao quê? 4x menos 3. Ó. Equação da reta tangente. Para finalizar, né?
Não sei se vai ser cobrado esse semestre, né? Mas como é um vídeo, vão ter pessoas que vão ver depois, né? Então é bom fazer aqui, né? Tá, número 4. Tem a questão aqui de otimização, certo? Montar o enunciado dela aí, né? Quer fazer ela aqui para escrever o enunciado. Uma caixa d'água em formato de cilindro reto, com tampa. Então, eu já vou desenhar, certo? Vou tentar desenhar, né? Que é um pouco difícil, né? É uma caixa d'água, né? Cilíndrica, né? Então, tem um cilindro aqui, né? Bacana. Capacidade o quê? De 2.000 litros, certo? Então, C é 2.000 litros, né? A gente sabe que o quê? Converter aquele para metro, certo? Que, não tem como trabalhar com a dimensão, né? 1 metro cúbico é igual a quê? 1.000 litros, certo? Então, 2.000 litros, ele tem o quê? 2 metros cúbicos, certo? Então, a capacidade aqui, ó, é de 2 metros cúbicos. Bacana. Interessante. A gente sabe que uma caixa d'água, se é o quê? Cilíndrica, vai ter o quê? Um raio. Então, vai ter um raio e uma altura, certo, pessoal? Tá bom. Ele quer o quê, ó? É, minimizar a quantidade de material, certo? Então, ó, vou montar a quantidade de material aqui, ó. Material vai ser o quê, ó? Ah, tem tampa, não tem? Então, vai ser 2 vezes a área da base. Então, o quê? 2 vezes π r ao quadrado, mais o quê? A área lateral, né? Então, eu peguei, ó, a área das duas tampas, falta a área lateral, né? Se a gente abre um cilindro, né? Pode ter isso aqui com ele, né? Aqui a altura dele, né? E aqui, ó, é o comprimento da circunferência, né? Certo? Se a gente abre a área lateral do cilindro, forma um retângulo, certo? Então, qual que é a área lateral aqui em vermelho? É a área desse retângulo. Então, mais o quê? 2πrh. Isso é um pouco jogadinho de visualizar, né? Mas é importante saber, certo? Então, a quantidade de material depende de quem? Do raio e da altura. Então, a função de duas variáveis, mas cálculo 1 a gente trabalha com a função de uma variável, certo? Então, eu vou usar o quê? O dado que ele deu para tornar aquilo ali uma variável. Então, ele falou que a capacidade é igual a 2 metros cúbicos, só que a gente sabe que capacidade é volume, né? O volume é o quê? A área da base, πr ao quadrado, vezes h. Então, πr ao quadrado, h tem que ser igual a quanto? A 2. Então, daqui eu tiro que a altura vale o quê? Ó? Π, perdão, né? Mantém um 2 lá, né? E isola o resto. Então, 2 sobre πr ao quadrado. Eu poderia isolar o raio? Poderia, mas daria uma raiz. Então, é melhor isolar a altura. Então, a quantidade de material vai virar o quê? Ó? 2π, a altura vai virar isso aqui, certo? R ao quadrado, mais o quê? 2πr vezes h. Só que h virou o quê? 2πr ao quadrado. Então, a quantidade de material, ó, agora vai depender somente do raio, vira o quê? Ó? 2πr ao quadrado, mais, ó, corta π com π, né? Um raio com raio de baixo, então deu 4 sobre r. Eu não vou derivar? Então, vou subir aquele r ali, né? Então, 4r a menos 1. Aí é maldade já, né? Então, quem quer milinha, dá o quê? Tombo 2, né? 4πr, menos o quê? 4r, tombo menos 1, né? Menos 1 é quantos? Menos 2, né? Então, a derivada, em função do raio, deu o quê? Ó? 4πr menos 4 sobre r ao quadrado, né? Se eu tirar o mínimo aqui agora, que vai ser melhor, né? Tem um aqui, né? Então dá r ao quadrado, né? 4πr ao cubo. Vai fazer aqui, né? Menos 4. Então, ó, a gente toma aqui mesa quando zero é a derivada, não é o mínimo ao máximo. Então, quando que isso aqui é igual a zero? Quando esse cima é igual a zero. Então, 4πr ao cubo menos 4 tem que ser igual a zero. Correto? Então, daqui, ó, pode colocar 4 em evidência, né? Joga o 4 para lá, né? Então, fica o quê? 4πr ao cubo igual a 4. Então, daqui eu tiro o quê? Que raio ao cubo é igual a quê? 4 sobre 4 pi, né? Se eu tiver errado, conta aí, né? Então, ó, criou que não, né? Fiz bem compresso, mas acho que não. Corta 4, 4. Então, R é igual a quê? A raiz, se aqui está o cubo, raiz cúbica de 1 sobre π, correto? Então, isso aqui é uma função aqui, ó.
que corta naquela linha, ó. Raiz cúbica de 1 sobre π, ó. Então, aqui é menos, aqui é mais, ó. Então, ó, qual deve ser a dimensão para que a quantidade de material deve ser mínima? O raio tem que ser igual aqui, ó. Raiz cúbica de 1 sobre π. E a altura tem que ser o quê? A altura tem que ser, a gente viu que é 2 sobre πr ao quadrado. Essa aqui eu fiz um pouquinho com preço, não sei se eu dei conta ali, mas a ideia é que é a resolução, né? 2πr ao quadrado. Raio é 2 sobre π r ao quadrado. Então, H é isso aí, 2 sobre π. Quem que é o raio? A raiz cúbica de 1 sobre π ao quadrado. Pronto. Isso aqui é o quê? Está em metros, né? É um problema físico, né? É um problema real isso, certo, gente? Então, você quer? O raio tem 100 metros. Seu volume está em metros cúbicos, né? Então, essa é a resolução de uma prova de 140. Espero ter ajudado de alguma forma aí. Desejo uma ótima prova a todos e até o próximo vídeo.